Olá para você que está ligado na Arcos do Bem. Eu sou a Nicole Ferraz. E eu, Júlia Vicente. E eu, Mário Henrique. Somos a Arcos do Bem, uma campanha universitária sem fins lucrativos, com o propósito de divulgar o lindo trabalho do Instituto Ronald McDonald, uma organização sem fins lucrativos que promovem a saúde e a qualidade de vida de milhares de crianças e adolescentes com câncer, junto de suas famílias. Hoje estamos com uma presença muito especial, a Bianca Provedel, diretora executiva do Instituto Ronald McDonald no Brasil, um cargo que ocupa desde 2005, quando ingressou na organização como assistente de comunicação. Seja muito bem-vinda, Bianca. Para iniciarmos, você poderia falar um pouco sobre a sua trajetória? Claro, olá. Muito bom estar aqui com vocês, é um grande prazer, parabéns pelo trabalho. Bom, eu entrei no Instituto em 2005, eu sou formada em comunicação, jornalista, trabalhava com assessoria de imprensa e então decidi dedicar a minha missão, a minha carreira, direcionar ela para o terceiro setor, que naquela época era super pouco explorado, né? Se falava-se muito mais em filantropia, em organizações sociais, mas não se via como uma possibilidade de uma carreira profissional. Então, eu iniciei para montar o primeiro site no Instituto, foi o primeiro investimento de comunicação. 2 anos depois, eu assumi a campanha do Mac Dia Feliz, que muitos de vocês devem conhecer, né? Que já é uma campanha aí que já tem mais de 30 anos no Brasil. Fui responsável pela campanha durante cerca de 13, 14 anos e a gente conseguiu trazer aí um crescimento muito significativo de resultados. Na época, girava em menos de 4 milhões. Quando eu deixei a coordenação da campanha, a campanha já estava alcançando, chegando próximo aos 20 milhões. Então, a gente trabalhou muitas estratégias de marketing, trouxemos muitos aprendizados do mercado para aplicar numa campanha social, muitos conceitos que eram praticados, né, em outras empresas, a gente pôde levar para a campanha, fizemos articulações também com empresas, com instituições no Brasil inteiro. E há 5 anos atrás, então, depois disso eu passei a assumir toda a área de captação de recursos do Instituto, que é a área responsável por arrecadar os recursos que apoiam os projetos e mantém a organização. Fiquei nessa posição por alguns anos e há 5 anos atrás, então, eu fui convidada para assumir a diretoria executiva do Instituto Ronald, onde a gente tem a possibilidade de conhecer mais, de disseminar mais o nosso impacto, e estou aí bastante motivada aí pelos próximos anos aí o que ainda temos para fazer. Tenho certeza que todo mundo conhece o Mac Dia Feliz. Mac Dia Feliz não é como que eu tô falando? Mac Dia Feliz. Mac Dia Feliz. Eu confundo com Mac Lanche. Fica pelo meu tamanho dá pra ver, né? Todo mundo confunde. Pelo É meu bem tamanho comum deu pra as ver. pessoas falarem campanha do McLanche Feliz, mas é campanha do Mac Dia Feliz. Não que o McLanche Feliz também não seja importante, porque um percentual de cada unidade do McLanche também apoia o Instituto, mas a grande campanha de engajamento é o Mac Dia Feliz. Ah, legal. Impossível não conhecer. Eu vou começar a perguntar então um pouco sobre o Instituto. Tudo bem, Bianca? Claro. Hoje em dia, para quem não conhece, eu acho muito difícil quem não conhece, mas para quem não conhece, o que é o Instituto Ronald McDonald e qual que é a missão principal dessa organização? Bom, o Instituto Ronald McDonald, ele está celebrando, esse ano celebra 27 anos de atuação. O Instituto ele começou da trajetória de uma família, né, de um pai que teve um filho com câncer e que buscou tratamento fora do Brasil. Lá ele conheceu uma casa Ronald McDonald, onde ele ficou hospedado. E a partir dali, então, ele voltou para o Brasil. Infelizmente, o filho dele não sobreviveu, mas ele voltou para o Brasil com essa missão de apoiar outras famílias. Então, fundou-se a primeira casa Ronald McDonald da América Latina, que fica no Rio de Janeiro. E alguns anos depois, então, a empresa, entendendo a necessidade de ter uma estratégia e um instituto para olhar as estratégias nacionais e como a gente poderia gerar impacto, não só com uma casa, mas com um trabalho organizado nacionalmente. Então, o Instituto foi fundado com essa missão, né, de cuidar das famílias, das crianças, dos adolescentes que estão com alguma doença, prioritariamente o câncer, mas não só o câncer. Hoje, nas nossas casas, já atendem crianças com outras patologias também, mas o câncer é a nossa prioridade, mas o nosso olhar é para pediatria, o nosso olhar é para as necessidades das crianças e jovens e das suas famílias, oferecendo todo o apoio antes, durante e após o tratamento, né, do câncer ou de alguma outra patologia. Quando a gente fala do câncer, e a gente fala um pouquinho do antes, a gente tem essa missão de olhar
através do programa Diagnóstico Precoce, que ele é focado em facilitar e acelerar o diagnóstico. Então, é um programa de treinamento focado nesse processo, em disseminar o conhecimento sobre a patologia e facilitar o diagnóstico. Quando a família chega e entra no tratamento, então, a gente trabalha apoiando hospitais públicos, né, da Rede SUS em todo o Brasil, assim como também através das casas Ronald McDonald e dos espaços da família Ronald McDonald, que é as casas onde as famílias ficam hospedadas durante o tempo de tratamento, recebendo alimentação, transporte, escola, suporte psicossocial, todo o acolhimento necessário, e o espaço da família, que já são programas dentro dos hospitais, para quando elas vão e voltam todos os dias, para que lá também elas possam encontrar tudo que elas necessitam. E depois, quando essa família encerra o ciclo de tratamento, ela retorna para a sua cidade de origem. O nosso programa, através de um programa que tem o olhar integral para as necessidades da família, a gente também promove esse cuidado, esse acolhimento através de programas focados na segurança alimentar, na reinserção produtiva desses pais que muitas vezes saíram do mercado de trabalho para acompanhar seus filhos durante o tratamento, e também mantendo o suporte psicossocial para essas famílias, mesmo quando elas estão em casa. Muito legal. Eu tenho mais uma pergunta. Quais são os principais programas/projetos que o Instituto desenvolve atualmente? Bom, como eu acabei de dizer, a gente trabalha focado nesses programas. Programa Diagnóstico Precoce, programa Casa Ronald McDonald Espaço da Família, que são programas que existem no mundo inteiro. Então, são programas que são operados, existem mais de cerca de 400 unidades da Casa Ronald McDonald em todo o mundo e mais de 260 unidades do Espaço da Família em todo o mundo. Então, são programas que têm esse modelo de o mesmo cuidado ser entregue a todas as famílias em qualquer parte do mundo. Então, são programas globais que a gente implementa aqui no Brasil. Hoje, a gente tem 6 casas Ronald McDonald e 11 espaços da família Ronald McDonald em operação. Estamos construindo a 7ª unidade da Casa Ronald McDonald e o programa Atenção Integral, que tem esse objetivo do olhar às necessidades complementares e desse apoio às famílias, principalmente durante e após o tratamento. Assim, vocês têm alguma noção, mais ou menos, de quantas famílias até hoje foram beneficiadas com todos esses programas? Sim, a gente acompanha, né? Todos os nossos programas são metrificados, então todo o nosso impacto é mensurado. A cada ano a gente apoia-se diretamente cerca de 30 mil famílias e indiretamente, ou seja, famílias que passaram por algum tipo de programa, mas que não necessariamente, no caso do diagnóstico precoce, foram famílias que passaram por profissionais capacitados, mas que não necessariamente tiveram diagnóstico de câncer, mas que passaram pelo programa. A gente está falando do impacto de mais de cerca de 2 milhões de crianças por ano. Mas quando a gente olha diretamente tratadas e atendidas nos nossos programas ao longo desse período, a gente tem mais de 3 milhões de famílias. Nossa, É muita gente. é muita gente, A gente não tem essa noção no dia a dia porque a gente acha que quem é um canto, é uma cidade, é outra, mas quando a gente fala em números, a gente coloca na folha, na conversa, a gente fica até espantado. Eu não esperava que era esse número. Nem Nem eu. eu. É um projeto bem grande, eu imaginava É. que era bastante, mas não tanto. E tem o movimento Vem Vida, né? Isso, o Movimento Vem Vida ele foi uma solução, né? Foi um programa desenvolvido pelo Instituto quando houve a questão da emergência no Sul. Então, ou seja, a gente entendia que apesar da gente trabalhar com foco mais focado em saúde e assistência, mas quando a gente fala de cuidado às famílias, a gente tinha que, como uma organização social, responder a essa necessidade. Então, a gente desenhou um programa, ele foi operado, a gente recebeu um aporte de um investimento inicial do McDonald's de R$1 milhão, e depois a gente teve o apoio de várias outras pessoas físicas e jurídicas que contribuíram também com esse projeto. E aí, a partir desse projeto, nossa primeira iniciativa foi atuar nos centros humanitários de acolhimento, que era para onde as famílias eram levadas e onde elas ficaram abrigadas e ficaram morando lá por meses. Então, lá a gente levou todo o trabalho de assistência social, de reinserção produtiva, identificar a condição habitacional de cada um deles, o que eles tinham perdido, aonde estavam as conexões familiares, e a partir dali a gente desenhava um programa familiar para cada uma dessas pessoas, que ia desde oferecer
um programa de segurança alimentar com uma bolsa de alimentos por um período, até reequipar a casa delas com mobília que elas tinham perdido quando elas ou tinham condição de retornar às suas casas, ou quando elas recebiam do governo uma nova habitação, porque elas recebiam o apartamento ou a casa, mas elas não recebiam a mobília. Então, a gente equipava com uma mobília básica, até mesmo um trabalho em conexão também com o McDonald's e outros parceiros, que era para reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, a área de RH ia fazer um recrutamento, essas pessoas passavam por um processo seletivo e podiam se empregar e gerar renda novamente no McDonald's e em outras empresas. Então, isso foi uma solução que a gente trabalhou durante aquele período. A gente está concluindo as últimas entregas ainda esse ano e a gente encerra, né, esse ciclo agora em 2026. Porém, é uma solução, um aprendizado e uma metodologia que, caso esperamos que não, mas a gente sabe que no mundo que a gente vive é inevitável que a gente venha passar por outros momentos tão desafiadores quanto, mas a gente já tem aí o aprendizado, a metodologia para poder colocar em prática, quando houver necessidade, essa solução de apoio às emergências. Não, tenho certeza que auxiliar sempre vão auxiliar. Acho que esse movimento, quando a gente estava pesquisando, eu achei incrível, porque foi um baque, não só para quem estava no Rio Grande do Sul, mas para o Brasil Sim. inteiro. Foi um né? acontecimento que comoveu todo mundo. Que até hoje deixam marcas, né? Então é muito legal, eu gostei muito desse movimento Vem Vida. E Bianca, sobre o Instituto, ele atua em parcerias com hospitais ou outras instituições, né, nesse foco do tratamento, tanto com a família quanto com a criança? Sim, então, hoje o Instituto ele atua, né, sempre como eu disse, focado. A gente possui uma rede de cerca de 50 hospitais hoje no Brasil, entre hospitais e instituições de apoio. A gente está presente em 22 estados e Distrito Federal, sempre realizando apoio através ou de um programa próprio operado por nós ou através de algum projeto, do apoio a algum projeto de alguma instituição parceira. Então, a gente trabalha com os centros de referência de oncologia pediátrica SUS, então, com os principais centros de referência do Brasil hoje, a gente apoia projetos lá, e também com instituições de apoio que realizam algum tipo de apoio psicossocial, quando a gente fala de câncer infanto-juvenil, porque o câncer hoje ele é a doença que mais mata de 1 a 19 anos no Brasil. Então, ou seja, por que a gente fala tanto de câncer? Não é só porque foi como nós surgimos, mas principalmente porque é uma demanda extremamente urgente. É uma doença que ela tem uma incidência muito alta dentro dessa faixa etária, sendo a doença que mais mata. A gente tem o desafio do diagnóstico precoce e é um tratamento de alto custo, né? Então, ou seja, a gente tem que dar esse suporte. Mas, por exemplo, os nossos espaços da família e algumas casas Ronald, como eu falei, eles estão em hospitais. Os espaços da família, muitos deles estão em hospitais pediátricos e recebem crianças de todas as patologias que estejam em tratamento dentro do hospital, assim como algumas casas também recebem crianças que têm problemas cardiopatias ou que têm malformações, vão para uma cirurgia, por exemplo, corretiva. Então, outros tipos de patologia também. Então, a gente tem uma rede aí de mais de 50 instituições que a gente trabalha em todo o Brasil. Agora a gente vai fazer algumas perguntinhas sobre a realidade do câncer infantil. Quais são os maiores desafios enfrentados pelas crianças e famílias durante esse tratamento? Bom, o primeiro eu diria que é conseguir chegar ao tratamento, né? Que é o ter o diagnóstico preciso, conseguir, obviamente, ser encaminhado a um centro de tratamento. Mas, então, hoje, por exemplo, se a gente fala em números, de cada 10 crianças no Brasil, 3 morrem sem diagnóstico. Então, ou seja, sem dúvida nenhuma, o diagnóstico precoce é o nosso principal gargalo. Das 7 que entram em tratamento, cerca de 4 desistem por não terem estrutura de apoio. Então, eu diria que o segundo gargalo é ter estruturas como as casas Ronald McDonald e os espaços da família para eles ficarem hospedados durante o tratamento, principalmente porque muitos deles saem das suas cidades de origem, e também os espaços da família para dar aquele suporte ao desgaste que é ir e vir todos os dias no transporte da prefeitura. Muito cedo chegam nos hospitais, saem muito tarde
Então, ou seja, eles passam o dia inteiro e precisam ter uma área que ofereça refeição, que ofereça acolhimento, apoio não só psicossocial, mas apoio também assistencial. A gente tem muitas famílias vítimas, né, mulheres vítimas de feminicídio, a gente tem muitas crianças que são vítimas de violência doméstica ou abuso sexual. Então, ou seja, a gente tem que olhar o contexto da família como um todo. Então, hoje eu diria que o primeiro é o acesso, o diagnóstico. O segundo é conseguir ter essa estrutura de apoio para seguir no tratamento. Entendi. E além do tratamento médico, quais são esses apoios que as famílias mais precisam, em geral? Bom, então, o apoio, principalmente o apoio psicossocial, o apoio psicológico, para atravessar esse momento, né? Saberem também dos seus direitos e deveres, ou seja, terem acesso aos direitos que são concedidos pelo governo. Então, a nossa equipe de assistência social também faz toda essa aderência das famílias aos direitos que elas possuem. O apoio também a que elas possam reintegrar a sociedade de forma produtiva, então, escola para as crianças, para que elas não percam o ano letivo, e também cursos profissionalizantes ou trabalhos, né, oficinas que possam permitir que essas famílias possam gerar renda. Então, hoje a gente identifica que esses são alguns dos outros apoios que são necessários para além do apoio direto ao tratamento. Que é muito difícil a criança passar pelo tratamento e voltar para a escola como se nada tivesse acontecido. Eu acho que o apoio é essencial, principalmente psicológico, porque eu sou da área da saúde, né? Eu tô na segunda faculdade, então eu sei como que é isso. É muito complicado, é muito difícil. Passei também, a Júlia passou pela família, eu também passei pela minha família. Então, acho que esse combo, né? Esse conjunto de tanto fisiológico, tanto psicológico é muito importante para a criança e para não os só pais, para a né? criança, para a família inteira E pro também. apoio da família também é muito importante, né? Porque Por isso que a gente diz que o nosso propósito é cuidar das famílias que possuem crianças com alguma condição médica. Esse é o nosso propósito global. E a nossa missão é remover as barreiras que possam impedir, né, ou que dificultem o acesso a todos os recursos que as famílias precisam para que elas possam ter os melhores resultados de cura para os seus filhos. Então, por isso que o olhar ele é mais holístico e mais integral realmente às necessidades como um todo e não especificamente somente tratamento ou somente casa de apoio, mas é um olhar mais integral à necessidade da família. Com certeza. E, Bianca, na sua visão, o que ainda hoje precisa melhorar, assim, nesse quesito de conhecimento? O que a gente pode fazer para que o público entenda mais sobre o câncer, tanto o diagnóstico precoce, quanto o tratamento que é realizado tanto pelo Instituto quanto em instituições privadas? Bom, eu acho que a primeira coisa, que é um grande desafio que a gente tem para o futuro, é disseminar realmente a informação para a sociedade. Hoje ainda é visto o câncer como se fosse uma coisa extremamente distante, principalmente em crianças e adolescentes. Se você não conhecer um caso próximo, você acha que isso é uma coisa que acontece um aqui, um acolá. Então, acho que a sociedade ter as informações da incidência, dos sinais e sintomas ajudam principalmente a conversarmos sobre isso e termos mais apoio, mas também ajuda que famílias possam suspeitar e possam saber como buscar ajuda e aonde buscar ajuda. Né? Eu conto um caso de um amigo de um filho do meu filho tem 22 anos, também cursa universidade, e quando ele estava na escola, ele teve um amigo, quando ele tinha 15 anos, e o amigo começou a se sentir mal, ter vários sinais da doença, mas como foi a 18 médicos e não foi diagnosticado. Quando ele foi diagnosticado, quando ele já estava com os sintomas bem avançados da doença, em que os amigos procuraram no Google e falaram: será que você não tem câncer? E aí ele falou com a mãe dele buscou já um apoio mais direcionado, ele foi diagnosticado, começou o tratamento, mas infelizmente veio a óbito. Por quê? Porque chegou tarde demais. Se talvez a mãe dele, ou talvez os professores tivessem a noção de quais sintomas e sinais podem indicar o câncer infanto-juvenil ou qualquer outra doença relevante para a infância, e orientar aquela família de onde buscar ajuda, certamente essa, como milhares de outras crianças por ano, não morreriam sem tratamento, já que de cada 10, 3 estão morrendo sem diagnóstico. Então, ou seja, eu acredito que a sociedade e a informação para a sociedade disseminada, não de forma alarmante, mas de forma construtiva,
é o grande divisor de águas que pode fazer com que a gente acelere e melhore os indicadores significativamente. E é muito legal também que o Instagram do Instituto ele tem muito conteúdo, né? Tanto sobre como audiovisual, como vídeos. A gente pegou até um dia para a gente ver certinho, né? Eu já passei por esse conteúdo sobre câncer, passei muito, mas a gente viu sobre a visão do Instituto, é muito legal, como os posts eles funcionam, né? E eles abrangem todo um público, não só as famílias afetadas, mas pessoas que estão ali rodando no Instagram e acabam olhando o Instituto e acabam aprendendo, né? Sobre o diagnóstico precoce, os sintomas. Exatamente, esse é o objetivo, né? Que a gente possa tornar a informação acessível e não algo para colocar ninguém desesperado ou para ser um tema fúnebre ou pesado, mas sim para ser algo que a gente precisa conversar, né? Então a gente precisa que essa informação chegue de forma leve, de forma consciente e com orientação de onde buscar recursos e apoio. E essa é um pouco do que a gente busca fazer. Por isso que a gente trabalha cada vez mais para que o nosso conteúdo e a nossa instituição e a nossa missão cheguem cada vez mais longe. Eu acho que o povo deveria ter mais reconhecimento sobre como é o tratamento, para ficar mais atento quando alguma pessoa sentir algo, né? Para evitar justamente esses acontecimentos que acontecem atualmente. E agora a gente vai fazer algumas perguntinhas sobre a campanha, o voluntariado e a mobilização social. Qual é o papel das campanhas solidárias no fortalecimento do trabalho do Instituto? Bom, o Instituto ele é uma organização que vive exclusivamente de doações, né? Então, apesar de nós termos o nome Instituto Ronald McDonald, muitos acharem que nós somos mantidos pela empresa, nós, na verdade, somos mantidos pela sociedade. Então, todas as campanhas são fundamentais para viabilizar o trabalho do Instituto, para permitir que os nossos projetos possam ter maior alcance, para que a gente possa investir mais recursos, para que a gente possa chegar mais longe, né? E assim como o engajamento da sociedade também é fundamental para que a gente possa disseminar informação, para que a gente possa ter mais pessoas, né, que sejam aí grandes embaixadores da causa. E, Bianca, a gente queria saber se o voluntariado tem um papel importante assim dentro do Instituto e como que as pessoas podem fazer para se voluntariar. Sim, hoje, por exemplo, na campanha especificamente do Mac Dia Feliz, a gente tem nesse dia cerca de 30 mil voluntários atuando nos restaurantes em todo o Brasil. Mas muito para além do Mac Dia Feliz, a gente tem diversos projetos pelo Brasil, principalmente as casas Ronald McDonald e os espaços da família Ronald McDonald, que eles são, em grande parte, movidos através da força do voluntariado. Então, numa casa, você tem desde o voluntariado que vai atuar diretamente com a criança, até o voluntariado que ajuda na parte administrativa, na parte financeira, na cozinha. Então, ou seja, a gente tem espaço para todos os tipos de ajuda. Então, a gente tem os programas e temos também muitos hospitais hoje também têm o voluntariado trabalhando conjuntamente para poder tornar possível um atendimento de qualidade, né? Porque a gente está falando aqui de hospitais da rede SUS. Então, para se tornar voluntário dentro do nosso site, existe a possibilidade, né, de você entender onde estão as instituições mais próximas de vocês e se tornar voluntário, ou mandando um direct para o nosso Instagram, ou um e-mail para o nosso Fale Conosco. Né? Nós temos também um canal de WhatsApp que é ativo para o atendimento e direcionamento desse público, para a gente poder entender qual o projeto mais próximo dessa pessoa que possa conectar. E para as empresas, a gente tem uma área de parcerias e relacionamento que trabalha com voluntariado corporativo. E aí estruturando, seja através de universidades, seja através de empresas, estruturando visitas casas, estruturando um trabalho voluntariado de grupos de jovens ou de grupos de colaboradores nas casas ou em algum outro projeto. Então, há espaço para todos o tipo de voluntariado, ajudando a gente a vender os tickets do MacDia, que é fundamental. Esse ano a gente tem um desafio imenso, né, para conseguir vender quase 1 milhão de tickets antes da campanha. Então, ou seja, a gente precisa cada vez mais de mais pessoas nos ajudando a fomentar recursos, nos ajudando a operar programas. Então, tem espaço para todo tipo de ajuda. Olha, o mínimo
O mínimo é nosso grupo fazer parte do voluntariado. Com certeza. É o mínimo. Eu acho que a gente ia ser muito injusto. Estamos esperando vocês. Não, eu acho Pode, que é a injusto. gente vai, a gente A gente vai. vai. Ia ser Pode ficar muita tranquilo. maldade da nossa parte. É o mínimo que a gente pode fazer. Bianca, sobre o futuro da causa, eu sou libriano, eu sou ansioso. Eu quero saber sobre os próximos projetos. Eu não consigo, fico me coçando, eu sou vermelho. Então, quais são os próximos objetivos e projetos do Instituto? Bom, a gente tem um plano já de crescimento definido, com metas bastante definidas até 2030, pelo menos. Então, até 2030, a gente tem como objetivo abrir mais 3 casas Ronald McDonald no Brasil e 6 unidades do espaço da família Ronald McDonald, e expandir uma das nossas casas em São Paulo, que hoje já está operando acima da sua capacidade. A gente tem ainda o objetivo de trazer a disseminação do conhecimento, né, através do diagnóstico precoce, mas ampliar também para o cuidado centrado na família, trazendo maior conhecimento para a família, inclusive sobre a sua forma de tratamento, e ajudando ela a navegar, que a gente chama, né, a fazer essa jornada do tratamento sem deixar nenhuma lacuna. Então, a gente está trabalhando com o desenvolvimento de algumas soluções tecnológicas, através de apps, através de web, como a gente monitora, acompanha e ajuda essa família a não perder uma consulta, a não perder as datas do tratamento, a saber o acompanhamento dessas famílias e poder oferecer para todas as famílias o programa de segurança alimentar, segurança psicológica e inserção produtiva. Com isso, a nossa meta é dobrar o nosso número de atendimento até 2030. Agora a gente vai fazer umas perguntinhas mais pessoais. E Tá bom. a gente vê quão importante é ter uma mulher no poder, né? Nesse terceiro setor. E a gente queria saber muito o que te motivou a trabalhar no Instituto. Sempre foi sua vontade de trabalhar com um projeto social? Olha, eu diria que na época que eu comecei a trabalhar, não existia muito essa possibilidade de trabalhar num projeto social que não fosse sendo voluntário em uma organização, né? Não tinha essa concepção que hoje se tem de organização, de ter uma estrutura, uma carreira profissional. Se vocês forem conhecer o Instituto, a gente tem hoje um escritório até onde o Arthur está, que são 30 colaboradores atuando. Então, ou seja, hoje tem um trabalho todo estruturado. O que eu posso te dizer é que sempre me motivou a ajudar as pessoas. Assim, eu sempre entendia, sempre sentia, e mesmo quando eu trabalhava em rádio ainda, na época que eu trabalhava em comunicação, eu trabalhava em rádio e eu sempre sentia essa necessidade e esse propósito de querer ajudar. Eu era muito inconformada com as desigualdades do nosso país em todos os seus âmbitos, e não especificamente no câncer, mas assim, de uma forma muito mais geral. E eu sempre acreditava que o meu potencial podia ser utilizado para contribuir para uma sociedade melhor. Então, isso sempre foi uma inconformidade que eu tinha e que acabou sendo direcionado quando eu entrei no Instituto, e aí foi uma paixão à causa, né? Eu não tenho história de nenhuma criança na minha família ou adolescente, tenho, obviamente, histórias de câncer, mas em adultos, né? E aí é difícil encontrar uma família que não tenha vivido esse drama, né? Mas assim, em criança e adolescente, eu nunca vivi. Mas foi uma conexão desde a primeira visita ao projeto que eu fiz. Ali eu senti que eu tinha que entregar para aquelas crianças e para aquelas famílias o meu melhor. E assim segue o destino há quase 21 anos. Apesar de você sempre ter sido ativa, né, nessas questões de causas sociais, tem alguma coisa que esse trabalho mudou, assim, na sua vida, nesse seu modo de viver? Certamente. Eu acho que quem entrar, seja num trabalho voluntário ou num trabalho profissional numa organização, e sair do mesmo jeito, é quase impossível. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu acho que uma questão que a gente vê que os nossos problemas, sejam eles quais forem, são muito menores do que o que essas famílias atravessam. Nenhum drama, nenhuma dificuldade que eu tenha atravessado chega perto do que uma mãe que deixa sua casa, deixa seus outros filhos para seguir na incerteza do tratamento em busca de salvar seu filho. Eu não sei eu não consigo dimensionar a dor ou o drama ou a dificuldade que isso é. Então, assim, qualquer problema que eu tenha, ele é pequeno diante disso. Eu acho que um segundo grande ensinamento que a gente aprende é que a gente conhece um país que dá certo. Apesar de todas as discussões sobre o que funciona, o que não funciona, a gente vive um país que dá certo. A gente vive e acredita num mundo melhor. Então, existem aqueles que chamam a gente de idealistas,
mas eu diria realistas, porque, na verdade, quem não acredita no mundo melhor é um pessimista, porque para que você segue se você não pode tornar o mundo um lugar melhor, seja em qual esfera for? Então, eu acho que a gente aprende a se colocar no lugar do outro, acho que a gente aprende a ter empatia com a dor do outro, a gente aprende que o que a gente passa muitas vezes é muito menor do que o que a gente acha, né? E que a gente tem pessoas passando por coisas muito mais difíceis. Então a gente aprende a doar, mas a gente sem dúvida recebe muito mais do que o que a gente entrega para essas famílias. Então eu acho que elas são, na verdade, os grandes heróis e heroínas. Eu acho que eles são quem merecem todo o aplauso e reconhecimento, porque passar pelo que eles passam e seguirem uma vida adiante, isso não é para qualquer um. Com certeza. Eu acho que todo mundo, no mundo inteiro, assim, não só no Brasil, deveria participar de algum projeto social, tanto como um trabalho mesmo ou como voluntário, porque é o choque de realidade que a gente toma. Molda Né? a pessoa, A gente né? acha que a gente sabe, mas a gente não Mas a sabe gente de não nada. sabe nada. A gente não sabe de E nada. melhor a gente ver a gratidão e o amor que essas famílias retribuem, né? Quando dá certo. Essa é a melhor coisa. Exato. E mesmo, eu vou te dizer, mesmo a gente daqui, a gente tem por hábito, uma coisa que eu exijo muito da equipe, é que a gente vá às casas e que a gente esteja nesse dia a dia com periodicidade. Porque é mesmo quando a gente vai ficando muito dentro do escritório, até a gente, por mais que a gente conheça, por mais que a gente viva, a gente vai perdendo aquele ponto de vista, porque a gente começa a entrar naquela roda viva de fazer negócio, de dinheiro, de meta, e a gente se esquece, De às vivenciar, vezes, né? né, do que motiva tudo isso. Nada disso faz sentido se não for por elas e para elas. Então, é o que eu digo para o nosso time. Tudo que nós fazemos no Instituto é pelas famílias e para as famílias, sempre. Sim. E essa é a nossa missão. E, Bianca, você contou pra gente um pouco sobre uma história de um conhecido, né? Que foi diagnosticado, infelizmente não conseguiu no final das contas, mas tem alguma outra história que marcou a sua vida, tanto profissionalmente tanto como pessoa? Nossa, são tantas histórias, mas vou elencar aqui as primeiras que me vieram à cabeça. Eu acho que uma foi a minha primeira viagem, isso em 2007, e eu cheguei numa instituição e tinha um paciente que tinha tido retinoblastoma. Retinoblastoma é um tumor que ele é feito na retina, né? Ele é na parte de trás do olho e muitas vezes ele ocasiona a cegueira ou a perda da visão. E essa criança tinha perdido a visão. E aí, quando eu estava saindo da visita da instituição e tudo, ela correu, veio e me entregou uma carta escrita em braille, que eu guardo até hoje, que eu não sabia ler, obviamente, mas ela leu para mim, em que agradecia, em que ela dizia que gostava muito, ou seja, eu não sei nem como ela podia dizer isso, mas ela queria de alguma forma demonstrar ali a gratidão de ter um espaço de acolhimento. Uma outra história, eu diria, de um menino que estava na inauguração de uma das casas Ronald McDonald de São Paulo, o Lucas, e até hoje a gente acompanha ele agora voltou já para sua cidade de origem, e a gente acompanha a trajetória dele, sempre que ele me vê, ele vem correndo, ele vem me abraçar, e aí ele é meu amigo no Instagram, e aí tá sempre acompanhando a vida dele. Eu acho que ele é uma pessoa que acompanhou, ficou muitos anos na casa, ficou mais de 10 anos na casa, então, assim, foi muito tempo entre idas e vindas. E eu diria um caso de uma mãe aqui do Rio de Janeiro, a Edivânia, que ela teve um filho dela diagnosticado, saiu de Recife, veio se tratar aqui, ficou hospedada na Casa Ronald McDonald, Rio de Janeiro, e ali ela aprendeu, né, teve que descobrir uma profissão, passou por um dos nossos cursos profissionalizantes de cabeleireiro, se tornou cabeleireira, aí depois começou a fazer cabelo de mães, começou a trabalhar e gerar renda com isso, e depois, quando o filho dela saiu de tratamento, ela decidiu investir, ficar no Rio, não retornar para sua cidade de origem. O Gabriel hoje também está cursando a universidade. Ela hoje abriu